Oi, pessoal. Tá frio aqui, tá -5 graus. Eu quis gravar esse vídeo aqui fora pra mostrar pra vocês como é que tá frio. Olha, tá aqui o meu livro. Já estou no capítulo 3, Ética de Epicuro, o remédio de todos os males. Vou começar a ler esse capítulo agora, mas antes eu queria dizer que ontem meu astral baixou tanto quanto a temperatura aqui, porque eu estava acompanhando algumas notícias e as notícias deixam a gente triste às vezes, né? Porque tem tanta gente legal aí no Brasil, tem tanta coisa boa aí no Brasil, tem tanta coisa que merece ser valorizada e merece ter continuidade aí no Brasil, que quando a gente escuta as notícias atuais dá uma tristeza, dá um baque assim, de pensar que daqui a pouco pode ir tudo por água abaixo, pode tudo se transformar em manchetes sensacionalistas de jornais, né? Então eu parei de acompanhar um pouquinho as notícias dos canais que eu sigo, só até ver o que vai acontecer aí no Brasil, porque a minha ansiedade às vezes não consegue ouvir coisas e ficar quieta e sem se manifestar. Então, eu acho que todas as coisas boas que tem aí no Brasil, elas merecem ser preservadas e merecem que alguém com coragem, com atitude, dê continuidade. E senão a gente fica nesse patamar medíocre de sempre, né, que a política daí coloca todo o povo brasileiro. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero desejar para todo mundo que continue tendo fé, continue acreditando que as coisas podem melhorar, continue lutando, porque se a gente não lutar pela gente, por a gente, ninguém faz o que a gente tem que fazer. Então, eu queria dizer que mesmo não tendo tido um desfecho ainda esse problema eleitoral que teve aí no Brasil e a gente não sabendo o que vai acontecer, eu queria desejar para todo mundo paz, eu queria desejar esperança, eu queria desejar que todos nós tivéssemos o respeito que nós merecemos aí no Brasil, e não é com essa política rasteira, essa política corrompida e beneficente que a gente vai conseguir mudar o status do Brasil, não. Eu acho que o que vai mudar o status do Brasil é políticos mais comprometidos com o povo e não com eles mesmos, com os interesses deles, com as famílias deles, com os sonhos deles. Quando eles se preocuparem com o país, em colocar o país num nível mais elevado, a política, a justiça e todos os segmentos, num nível mais elevado, sabe, de mais respeito, de mais responsabilidade, a gente vai conseguir sair sim. Eu espero que quando tiver o desfecho que deve ter esse problema eleitoral aí no Brasil, que as pessoas comecem a pensar nisso, comecem a pensar em evolução, não em estagnação, porque se tá bom para uns às vezes não tá bom para os outros. E por isso que é importante quem a gente escolhe para nos representar, quem a gente escolhe para fazer política e fazer justiça. Então eu quero desejar para todo mundo
um Natal, se não puder ser feliz, como todo mundo deseja, mas que seja pelo menos bom, que seja de reconhecimento, que a gente reconheça as coisas boas que a gente conquistou, as coisas boas que a gente pode conquistar ainda, independente de políticos, independente de juristas, não é? Porque o problema, eu sei que está sendo a justiça do Brasil está muito, mas muito viciada, muito corrompida. Não estão fazendo justiça, estão fazendo negócios com o povo, usando o povo como moeda, como carta de jogo, né? E é ruim a gente se sentir assim. Então eu quero desejar que, se não for feliz, que seja pelo menos bom, que todo mundo esteja com suas famílias, que todo mundo esteja com saúde, que todo mundo esteja bem. E que o nosso Deus olhe por todos nós e nos ajude a continuar essa luta contra a corrupção moral e a corrupção política, porque é essa corrupção que destrói tudo, Eu até ia publicar hoje um provérbio que eu esqueci agora o provérbio, mas eu vou ver e vou colocar aqui na descrição do vídeo para a gente pensar. Então desejo que todos estejam bem, que todos fiquem bem e que, se não acontecer o que a gente espera que aconteça, que é esse mal esquerdista ser extirpado da política, essa mania de se dar bem, essa mania de dar jeitinho, esse jeitinho brasileiro, ele não é bem visto aqui fora, gente. Jeitinho brasileiro aqui fora, assim como aí dentro do Brasil, ele é visto como malandragem. E a gente fica triste quando a gente conhece pessoas e vê o esforço de tanta gente aí sendo desvalorizado por conta desse cenário político, né? Esse cenário de complacência com o crime, complacência com o mal. Então, eu não vou ficar muito tempo aqui porque está muito frio, muito frio. Meu último vídeo foi anteontem. Ontem eu tentei gravar, sair cedinho, mas eu não tinha noção do que era esse frio que estava ontem. Então eu voltei, coloquei meu livro na mochila, eu fui para beira do rio para poder ler um pouco, mas não deu, só consegui fazer aquela imagem dos patinhos no rio congelado e voltar correndo para dentro. A gente resfria muito, muito fácil aqui, quem não é acostumado, quem é de países quentes como a gente, sente muito esse frio. Então eu quero, independente do desfecho, que deve ter essa situação crítica aí do Brasil, que todo mundo tenha um final de ano tranquilo, que as pessoas consigam pelo menos pensar um pouquinho nos ganhos, porque a gente perde muita coisa aí no Brasil, né? A gente perde dignidade, a gente perde pessoas, a gente perde valores, a gente perde muita coisa aí no Brasil. Parece que a política daí ela é feita para a gente perder e a gente acaba se sentindo perdedor mesmo. Ontem eu me senti assim, porque está todo mundo tão ansioso esperando o que vai acontecer, o que vai acontecer, se a gente vai ter alguém para nos ouvir, para fazer alguma coisa por nós, alguém para fazer a justiça que não está sendo feita. E aí aquela tensão, aquela ansiedade vai gerando mais ansiedade em quem já é ansioso. E eu sou ansiosa, então eu dei um tempo das notícias, estou dando uma selecionada só nas que não estão muito apelativas e muito sensacionalistas, porque todo mundo tá tentando adivinhar e tentando adiantar, antecipar o que vai acontecer, mas não está acontecendo nada, né? Eu acho que deve ter a hora para isso acontecer, deve ter um porquê das coisas ainda não terem acontecido. Aí eu acredito, ainda continuo acreditando que vai dar tudo certo,
toda essa injustiça que foi feita com esse presidente que está aí, com toda a equipe que ele selecionou para o mandato e que foi interrompida, atrapalhada, sabotada, caluniada o tempo todo, durante todo o mandato, sabotada por essa mídia corrompida e por essa política rasteira que eu falei agora há pouco. Então eu vou continuar acompanhando e continuar acreditando que vai ficar tudo bem, que na hora certa e o que tiver de acontecer vai acontecer. Então desejo a todos um Natal bom, um Natal harmonioso, sei lá, o que eu puder desejar de bom eu desejo. Assim como desejo para mim, eu desejo para todo mundo. E eu não quero mesmo que essa imagem de malandro, sabe? De malandragem, de espertalhão que o povo brasileiro tem fora, porque ele está sempre querendo dar um jeitinho para não ser tão lesado, para não ser tão, sei lá, que acaba virando malandragem, né? Esse jeitinho brasileiro. Não é legal, não. Quem puder fugir do jeitinho brasileiro, fuja. Se liga na ética, se liga na responsabilidade social, se liga na justiça, que as coisas dão certo. E mais cedo ou mais tarde, eu acredito que o cenário muda, as pessoas mudam. E se forem as pessoas certas que estiverem nos lugares certos, a coisa evolui, a coisa vai para frente como estava indo, né? Agora está tudo brecado, vamos ver quem que vai ser o salvador da pátria, quem é que vai fazer por nós o que é preciso fazer por nós, o povo. Porque por eles fazem o dia todo, o ano todo, a semana toda, o mandato todo. Por eles fazem por eles se preocupam com eles, com os projetos deles, com as famílias deles, eles não se preocupam com o povo. Então o que eu desejo é que as pessoas certas estejam nos lugares certos para fazerem as coisas certas. E esse mal, que é esse judiciário corrupto, corrompido, soberbo e vaidoso, seja extirpado, nem que seja aos poucos. A gente vai tirando as pás de corrupção aos poucos, se for preciso. E uma hora esse volume de corruptos vai diminuindo, eles vão morrendo, eles vão saindo fora, eles vão sendo arrastados pela corrente moral, né? Então vamos continuar filosofando, vamos continuar acreditando e vamos acreditar que o Brasil vai dar certo. O Brasil merece ter o status de país desenvolvido, porque o tanto de riqueza que esse país tem e que esse povo produz sem poder aproveitar dessa riqueza é muito grande. Vejam, por exemplo, os números da corrupção, os valores da corrupção. Se todos esses números e esses valores fossem investidos no povo, na nação, o Brasil já tinha saído há muito tempo desse nível de subdesenvolvido. É impressionante um país rico, uma economia como a nossa ainda estar no rol dos subdesenvolvidos por conta de uns e outros. Então eu desejo que esses uns e outros que só querem para si o que é de todos, que só estão dividindo entre si o que é para dividir com todos, que esse número diminua ano após ano, de uma forma ou de outra, e aí a gente vai conseguindo. Aos militantes conservadores de direita que, assim como eu, tem momentos de desânimo, de descrença, vamos continuar acreditando, porque eu sei que o bem, ao final, ele vai prevalecer, sim. Sim, porque o nosso Deus quer que a gente viva a nossa liberdade, a liberdade que Ele deu para nós de escolher as coisas, de escolher os caminhos e
não só de escolher, mas de arcar com as consequências dessas escolhas, né? Então, desejo para todos nós brasileiros um final de ano cheio de esperança. Esperança. Entre todas as outras coisas boas, eu desejo que a gente tenha esperança em dias melhores, em políticos melhores, em juristas melhores, em pessoas melhores, mais educadas, mais antenadas com o que está acontecendo no mundo, não é só aí. Quando o mal vem, ele não fica só pairando em cima de um país ou de uma pessoa, ele fica em cima de todo mundo, porque o mal atrai o mal, não é verdade? E se o mal atrai o mal, o bem também atrai o bem. Então vamos lutar por pessoas do bem na política, por pessoas bondosas, generosas, piedosas, amistosas, que vai dar tudo certo. Eu acredito. Agora eu vou ter que entrar mesmo, porque os dedos dos meus pés estão congelados, das minhas mãos também, mas eu fiz de propósito, só para vocês verem que não é só alegria, não é só festa o fim de ano. Para muita gente é isso aqui, ó. Frio, sem poder se aquecer, sem poder comer alguma coisa quentinha, gostosinha, né? Dessa época, sempre tem coisas muito boas. Então eu desejo que todo mundo tenha esperança de que pode melhorar, as coisas podem melhorar e vão melhorar. Tá? Feliz Natal para todo mundo. E a minha busca continua, porque ficar fazendo o que aqui se não for para buscar alguma coisa? Se não for para lutar por alguma coisa, né? Não faz o menor sentido a vida se a gente ficar aqui só se dando bem, sendo feliz enquanto o mundo está triste, o mundo está necessitando de tantas coisas que a gente já tem. Vamos nos concentrar no que a gente já conquistou, no que a gente tem, tipo família. Quantas pessoas não vão estar com a família nesse Natal, né? Então, os que estão, valorizem, agradeçam, porque Deus gosta de gratidão. Deus gosta de reconhecimento por coisas pequenas também que Ele concede pra gente no dia a dia. Às vezes a gente não agradece porque a gente só estava vendo as coisas grandes, né? Tenho certeza que esse problema aí do Brasil vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Se não for por uma intervenção humana, será por uma intervenção divina, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Todos fiquem com Deus, porque é só Deus por nós. Se a gente depositar nos políticos, nos juízes, nos advogados, nos médicos, toda a nossa alegria e bem-estar, talvez a gente se frustre no final, né? Então, vamos acreditar que Deus está com nós e Ele vai nos ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus.